Nos séculos que antecederam o embate direto entre Roma e Cartago, o mar Mediterrâneo não era apenas um cenário de trocas comerciais e rotas marítimas, era um campo de forças em constante mutação, onde civilizações inteiras disputavam influência, recursos e domínio. À margem ocidental do Mediterrâneo, surgia uma potência que, embora ainda jovem em relação aos impérios milenares do Oriente, avançava com uma disciplina e voracidade sem precedentes: Roma. Já ao sul, florescia uma civilização que herdara a astúcia mercantil dos fenícios, transformando-se na mais rica e cosmopolita das cidades africanas: Cartago. Duas potências moldadas por histórias distintas, por ideais opostos, mas destinadas a um choque inevitável. Roma, no século III a.C., já não era apenas uma cidade fortificada no Lácio. Havia se tornado uma república expansionista, com um sistema político altamente funcional, baseado em magistraturas eletivas, um senado dominante e uma classe militar treinada para a obediência absoluta. Seu poder não se fundamentava apenas nas armas, mas também na capacidade de integrar os povos conquistados, oferecendo alianças em troca de lealdade e soldados. O exército romano, composto por legiões organizadas e liderado por cônsules ambiciosos, tornara-se o instrumento pelo qual a cidade avançava em direção ao domínio da Península Itálica. E Roma, como um organismo voraz, não parava. Cada vitória era o preâmbulo da próxima guerra, cada tratado, uma brecha para novas ambições. Na mentalidade romana, paz era apenas a pausa estratégica entre dois conflitos. Do outro lado do mar, Cartago brilhava como a joia da África do Norte. Fundada por colonos fenícios vindos de Tiro, por volta do século IX a.C., a cidade floresceu graças à sua localização estratégica e à herança marítima de seus fundadores. Dominava as rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente, abastecendo-se de metais da Ibéria, grãos do norte africano, especiarias orientais e produtos manufaturados. Sua força não estava na terra, mas no mar. Uma marinha poderosa, composta por centenas de triremes velozes, garantia o monopólio naval sobre o Mediterrâneo Ocidental. Cartago também contava com um império comercial espalhado por ilhas, portos e entrepostos costeiros. Um domínio discreto, mas eficaz, sustentado por riqueza e diplomacia, mais do que por conquistas militares. Suas elites, organizadas em conselhos e tribunais, governavam com pragmatismo e foco nos lucros. Enquanto Roma marchava com soldados, Cartago negociava com moedas. Mas essas potências crescentes, apesar de afastadas por culturas e métodos, estavam ligadas por um fator inescapável: a Sicília. A ilha triangular no coração do Mediterrâneo era, ao mesmo tempo, celeiro agrícola, entreposto naval e ponto de interseção geopolítica. Controlar a Sicília significava controlar as rotas entre África, Itália e Grécia. Por séculos, a ilha fora palco de conflitos entre gregos e cartagineses. Mas a crescente influência de Roma na Península Itálica começava a alarmar os conselheiros cartagineses. E não era sem motivo. Roma havia derrotado os sanitas, os etruscos e as cidades da Magna Grécia. Sua expansão inexorável não respeitava tratados. Ela impunha sua presença com diplomacia impositiva, tratados assimétricos e ameaças veladas. A elite cartaginesa, embora pragmática, começou a perceber que Roma não respeitaria para sempre a zona de influência estabelecida. A rivalidade, no entanto, não era apenas geopolítica, era ideológica. Roma via em Cartago uma potência decadente, dominada por interesses comerciais, impura em seus valores e perigosamente rica. Cartago, por sua vez, desprezava o militarismo romano e sua obsessão por honra e glória, considerando-os bárbaros organizados. Os romanos prezavam o virtus, a virtude guerreira, a honra no combate, a morte pela pátria. Os cartagineses valorizavam o lucro, a estabilidade e a continuidade dos negócios. Era uma tensão entre dois modelos civilizacionais distintos, um baseado na conquista e no dever cívico, outro moldado pela diplomacia, pela riqueza e pelo comércio. E entre ambos, um ressentimento crescente, alimentado por alianças dúbias, traições regionais
e disputas indiretas por influência. À medida que o século III a.C. avançava, os mapas da época revelavam uma Roma encurralada apenas pela geografia e não mais por inimigos poderosos. Ao sul, Cartago parecia segura em sua hegemonia marítima, mas fragilizada por uma dependência excessiva de mercenários em vez de um exército nacional. E foi nesse cenário tenso e instável que o primeiro confronto direto se desenhou. Não por declaração formal de guerra, mas por um pedido de ajuda de um aliado menor, uma disputa de cidade entre Messana e Siracusa. Mas na prática, aquele primeiro passo seria o início de uma das mais longas e devastadoras rivalidades da história da humanidade. Quando Roma atravessou o Estreito da Sicília, os conselheiros cartagineses entenderam que a guerra era inevitável. O que talvez não soubessem era que estavam dando início a uma trilogia bélica que duraria mais de um século, redefiniria o equilíbrio de poder no mundo antigo e transformaria Roma, de potência peninsular, em império mediterrâneo, e Cartago, de rainha dos mares em cinza sob o peso do sal romano. Antes de se tornar a maior rival de Roma, Cartago foi, por séculos, a legítima herdeira de uma das civilizações mais enigmáticas e resilientes do Oriente Antigo, os fenícios. A cidade de Tiro, situada na costa do atual Líbano, fora um dos maiores centros comerciais da antiguidade. Dela partiram navegadores audaciosos que, enfrentando as incertezas do mar, fundaram colônias por toda a costa do Mediterrâneo. E entre todas as colônias fenícias, Cartago seria aquela que não apenas sobreviveria, mas que ascenderia à grandeza. Fundada, segundo a tradição, por volta de 814 a.C. por Dido, uma princesa de Tiro, que fugira de conflitos palacianos, a cidade cresceu rapidamente sobre uma península segura no Golfo de Túnis, entre o deserto do Saara e o azul infindável do mar. A posição geográfica de Cartago era um presente estratégico. Protegida por lagunas naturais e penínsulas que permitiam fortificações sólidas, com acesso privilegiado a rotas marítimas entre o Ocidente e o Oriente, a cidade logo se tornou um nó comercial vital. Diferente de Roma, que era essencialmente uma potência terrestre, Cartago moldou-se como uma cidade portuária. Seu coração não batia pelo clangor das espadas, mas pelo tilintar das moedas. Seus navios, centenas deles, sulcavam as águas do Mediterrâneo transportando estanho da Bretanha, ouro da África subsaariana, prata da Ibéria, grãos do delta do Nilo, azeite da Espanha, púrpura fenícia, cerâmica grega e vinho etrusco. Cartago era o armazém do mundo antigo, e os cartagineses, seus senhores mercantes. Essa vocação mercantil não se traduzia em fraqueza. Ao contrário, a cidade construiu uma das marinhas mais avançadas de seu tempo. Seus portos, verdadeiras maravilhas de engenharia, possuíam docas circulares, armazéns segmentados e canais ocultos que permitiam a entrada e saída rápida das embarcações. Estima-se que o porto militar de Cartago pudesse abrigar mais de 200 navios simultaneamente. E esses navios não eram frágeis. Eram triremes velozes, com proas reforçadas para o abalroamento, remadores treinados e estratégias navais refinadas, herdadas dos gregos e aperfeiçoadas pelos próprios cartagineses. Quando Cartago queria controlar uma região, não precisava marchar. Bastava bloquear seus portos. A estrutura política da cidade também refletia seu pragmatismo. Governada por um sistema aristocrático misto, Cartago possuía 2 sufetes, magistrados eleitos anualmente com funções executivas, além de um conselho de anciãos, o Senado cartaginês e uma poderosa Assembleia dos 100. A democracia direta, como em Atenas, jamais floresceu ali. Tampouco o autoritarismo militar de Esparta. Cartago era governada por comerciantes ricos, com interesses bem definidos, proteger as rotas, aumentar os lucros e evitar a todo custo guerras que pudessem ameaçar o comércio. Sua diplomacia era afiada, seu serviço de espionagem ativo e sua moeda aceita em boa parte do mundo conhecido. Mas havia sombras sob o brilho dourado. Cartago era também uma cidade hierárquica, onde uma elite extremamente rica dominava uma vasta população de camponeses, estrangeiros e escravos.
Suas forças terrestres, ao contrário da eficiência naval, eram compostas majoritariamente por mercenários, númidas africanos, hispânicos, gauleses e gregos. Esses exércitos pagos, embora numerosos, careciam de fidelidade absoluta. Por isso, mesmo com sua riqueza, Cartago hesitava em expandir-se pela força. Temia que seus próprios soldados, motivados apenas por dinheiro, se voltassem contra ela. Isso ficaria tragicamente claro após a Primeira Guerra Púnica, nas chamadas Guerras dos Mercenários. A religião cartaginesa, profundamente ligada às tradições fenícias, também causava estranhamento aos olhos estrangeiros. Seus principais deuses, Baal-Hamon e Tanit, eram associados ao fogo, à fertilidade e ao ciclo agrícola. Mas Cartago também ficou marcada por práticas rituais que chocavam as civilizações vizinhas. Os sacrifícios infantis. Embora haja controvérsias entre os estudiosos modernos quanto à escala e natureza desses rituais, os registros romanos e gregos, bem como os achados arqueológicos de tofetes, cemitérios dedicados a crianças, indicam que havia, de fato, cerimônias religiosas envolvendo o sacrifício de recém-nascidos aos deuses. Para os romanos, isso era mais do que repulsivo, era demoníaco. E esse imaginário seria explorado ao extremo nas futuras campanhas de propaganda. Ao longo dos séculos, Cartago ampliou seus domínios para além da cidade-mãe. Possuía colônias e entrepostos no norte da África, nas Ilhas Baleares, na Sardenha, na Córcega e especialmente na rica Península Ibérica. Lá, mineravam prata e formavam alianças com tribos locais, construindo verdadeiros estados satélites. Essa expansão, embora pacífica na aparência, era um incômodo constante para gregos, etruscos e, mais tarde, romanos. A riqueza de Cartago, sua marinha, sua diplomacia agressiva e sua capacidade de controlar mercados inteiros sem disparar uma única flecha tornavam-na, aos olhos de muitos, uma ameaça silenciosa, mas imensa. Ainda assim, por quase 4 séculos, Cartago coexistiu com seus rivais. Era temida, mas respeitada. Sua estabilidade econômica e seu poder naval funcionavam como um escudo invisível. Roma, até então, não havia se aventurado além da Península Itálica, mas o mundo estava mudando. E Roma, com sua sede por glória, riquezas e honra, começava a olhar para além dos Apeninos. Começava a mirar as ilhas, os mares, os portos. Começava a considerar que a supremacia cartaginesa era uma afronta à sua vocação de potência universal. E então, lentamente, as rotas que antes ligavam Roma e Cartago pelo comércio começaram a se preencher com espadas, escudos e intenções ocultas. Quando a Sicília explodiu em tensão e cidades como Messana pediram ajuda a potências maiores, o cenário estava armado. Cartago, apesar de sua força, hesitou. Roma, mesmo sem marinha, avançou. A diplomacia deu lugar à estratégia, e a estratégia à guerra. Uma guerra que, para Cartago, não era desejada, mas que, uma vez iniciada, revelaria tanto a grandeza quanto as fragilidades de uma cidade que dominava mares, mas subestimava as legiões. No mesmo século em que Cartago comandava os mares com sua frota mercantil e impunha sua presença por meio do ouro e da diplomacia, Roma consolidava sua hegemonia sobre a Península Itálica com outro tipo de poder, a guerra. Diferente da cidade africana, que preferia evitar o combate direto, Roma nasceu e cresceu em meio ao conflito. Cada colina conquistada, cada tratado firmado e cada cidade anexada foram frutos de batalhas sangrentas e campanhas militares implacáveis. A República Romana, forjada nas guerras contra os etruscos, latinos, samnitas e gregos da Magna Grécia, havia desenvolvido uma estrutura de Estado voltada quase inteiramente para a guerra contínua. Uma máquina que jamais parava, que se adaptava, que aprendia com as derrotas e as transformava em trampolins para futuras vitórias. A República de Roma não era uma democracia no sentido moderno, mas também não era uma tirania. Era um sistema misto, onde o poder era compartilhado entre aristocratas, os patrícios e, em menor grau, os plebeus, por meio de uma complexa teia de magistraturas, assembleias e conselhos. No topo, os 2 cônsules, eleitos anualmente, comandavam o exército e presidiam o Senado.
Eram substituídos todos os anos para evitar o acúmulo de poder, mas na prática, seus mandatos muitas vezes eram estendidos em tempos de guerra ou camuflados por sucessões entre aliados. Ao redor deles, o Senado, formado por antigos magistrados, exercia uma influência monumental, não apenas orientando a política externa e controlando os cofres públicos, mas também ditando o ritmo da expansão militar. Mas o verdadeiro motor da República era o exército. As legiões romanas não eram um agrupamento improvisado de soldados, eram instituições permanentes, com hierarquias bem definidas, métodos rigorosos de treinamento e uma disciplina que beirava o fanatismo. Cada legionário, cidadão entre 17 e 46 anos, era obrigado a servir por vários anos, arcando com seu próprio equipamento. Isso fazia do exército romano uma força composta por homens que tinham algo a perder: terras, famílias, honra. Lutavam com o corpo, mas também com o orgulho. A cada nova campanha, Roma absorvia soldados dos povos aliados, os missoci, que, mesmo sem cidadania plena, eram obrigados a fornecer tropas. Assim, uma legião romana marchava com a força agregada de toda a península, ampliando seu contingente sem desgastar a cidade-mãe. A tática militar romana também se destacava por sua pragmática eficiência. Após aprender com os erros cometidos nas guerras sanitas e nos conflitos com Pirro da Epiro, Roma abandonou as falanges herdadas dos gregos e desenvolveu a formação manipular, dividindo as legiões em pequenas unidades móveis chamadas manípulos, dispostas em 3 linhas: os hastati, mais jovens e inexperientes; os príncipes, soldados mais maduros e bem armados; e os triarii, veteranos de elite, usados apenas como último recurso. Essa estrutura permitia flexibilidade, substituição rápida em combate e adaptação ao terreno, algo que as rígidas formações cartaginesas e gregas não conseguiam igualar. A estratégia romana ia além do campo de batalha. Era uma guerra política, diplomática e cultural. Após cada vitória, Roma não apenas impunha tributos, fundava colônias, construía estradas, enviava administradores, integrava as elites locais ao seu sistema. Os vencidos, em vez de destruídos, eram assimilados. Cidades recebiam o status de municipia ou coloniae. Podiam conservar parte de suas tradições, mas deviam lealdade à república. Era uma teia de controle que se expandia com cada campanha, até que, ao fim do século III a.C., a Península Itálica já era quase totalmente romana, não por destruição, mas por absorção. Essa expansão, porém, não era isenta de tensão. Os senadores enriqueciam com as guerras, adquirindo terras e escravos, enquanto os pequenos proprietários empobreciam. A plebe protestava, exigia reformas. Tribunos surgiam tentando equilibrar os abusos aristocráticos, mas em tempos de guerra, a unidade prevalecia. O inimigo externo sempre unia os romanos, e Cartago, com seu poder naval e sua influência na Sicília, logo seria apontada como o próximo alvo necessário para garantir a segurança e o prestígio da República. A cultura romana, profundamente marcada pelos valores de disciplina, virtude e respeito aos antepassados, via a guerra como um dever sagrado. O templo de Jano, cujas portas eram abertas em tempos de conflito e fechadas em tempos de paz, passava quase sempre escancarado. A guerra para o romano não era uma exceção. Era o estado natural da existência política. Era na guerra que os homens demonstravam seu valor, ganhavam glória, ascensão política e prestígio familiar. Era o campo de batalha que forjava os grandes nomes do Senado e os grandes relatos que preenchiam os anais da história. Essa cultura de conquista sistemática e constante empurrava Roma inexoravelmente para além de suas fronteiras. Não era mais suficiente dominar o Lácio, a Etrúria ou a Campânia. Agora os olhos romanos se voltavam para o sul, para a Sicília, onde gregos e cartagineses disputavam a supremacia. A cidade de Messana, assediada por Siracusa e temendo cair sob o controle de forças aliadas a Cartago, clamou por ajuda. E Roma, sob o pretexto de proteger seus aliados, interveio. Na prática, esse gesto aparentemente pequeno
foi o estopim para uma guerra de proporções inéditas. Era a primeira vez que Roma se lançava para além do continente e ousava enfrentar uma potência marítima, que assumia o risco de desafiar uma cidade tão rica, tão distante e tão diferente. Mas Roma não hesitava diante do risco. Seus generais viam uma oportunidade de glória, seus senadores uma chance de dominação econômica, e o povo uma promessa de novas terras, saques e vitórias. Assim, com a travessia para a Sicília, a República cruzava um limiar. Não era mais apenas uma potência itálica. Era uma força emergente, faminta, disciplinada e imparável. No ano de 264 a.C., o mundo antigo presenciou o despertar de um conflito que não apenas transformaria a geopolítica do Mediterrâneo, mas marcaria o início de uma rivalidade brutal que duraria mais de um século. Esse confronto, nascido não de uma grande declaração formal entre impérios, mas da disputa local por uma cidade estratégica, acendeu a centelha da Primeira Guerra Púnica, uma guerra que revelaria o potencial expansionista de Roma e exporia as contradições internas de Cartago. E tudo começou em um ponto específico do mapa, a cidade de Messana, na ponta nordeste da Sicília. Messana, localizada em frente ao estreito que separa a ilha da Península Itálica, era um ponto crucial para qualquer potência interessada em controlar a Sicília. No início do século III a.C., a cidade estava sob o controle dos Mamertinos, um grupo de mercenários itálicos, originalmente contratados por Agátocle de Siracusa, que tomaram a cidade à força e estabeleceram ali seu próprio domínio, sem legitimidade política, mas em uma posição militar vantajosa. Os mamertinos logo se tornaram alvo da cidade rival, Siracusa, que desejava retomar o controle da região. O tirano de Siracusa, na época, Hierão II, sitiou Messana com força total, prometendo restaurar a ordem e eliminar os mercenários. Isolados e sem recursos, os mamertinos buscaram proteção, e foi nesse momento que a engrenagem do destino começou a girar. Curiosamente, enviaram emissários tanto a Roma quanto a Cartago, pedindo auxílio. Cartago, mais rápida, respondeu primeiro. Uma guarnição cartaginesa foi enviada à cidade, e suas forças tomaram posição na cidadela e no porto, protegendo Messana do cerco sírio. Os interesses de Cartago na região eram claros: manter o controle indireto sobre a Sicília e impedir que Roma estabelecesse qualquer presença militar ali. Mas Roma também respondeu ao chamado. O Senado, dividido quanto à conveniência de intervir em um território insular onde nunca antes travara combates, hesitou. Afinal, apoiar mercenários traidores e desafiar diretamente uma potência como Cartago não era uma decisão simples. Contudo, os cônsules viram ali uma chance estratégica de expandir a influência romana para além da península e de testar os limites cartagineses. Mais do que isso, o orgulho romano não admitia que Cartago estendesse sua influência ao Estreito de Messina, tão próximo do território itálico. A guerra, mesmo não declarada, já estava latente. O Senado, após intenso debate, autorizou a expedição. O cônsul Apio Cláudio Caudex, encarregado da missão, cruzou o estreito com suas tropas. A chegada dos romanos foi seguida de tensão diplomática. Cartago, que já mantinha presença em Messana, via o movimento como uma provocação direta. Hierão de Siracusa, por sua vez, hesitou entre enfrentar os romanos ou negociar com eles. Em poucos dias, os romanos conseguiram convencer os mamertinos a entregar a cidade, expulsaram os cartagineses do local e enfrentaram as forças de Siracusa com uma audácia surpreendente. Roma, sem marinha própria, havia desembarcado em território hostil, tomado uma posição estratégica e desafiado duas potências estabelecidas. Era o prenúncio da guerra. Cartago reagiu com velocidade. Suas forças contra-atacaram e, em pouco tempo, as hostilidades se ampliaram. As escaramuças em torno de Messana rapidamente se espalharam por toda a Sicília. O que começara como uma intervenção localizada transformou-se em um conflito de larga escala. As cidades-estado da Sicília, divididas entre lealdade a Cartago, neutralidade forçada ou alianças com Roma, foram arrastadas para o vórtice da guerra. Siracusa, percebendo o avanço romano,
e, temendo o isolamento, rapidamente abandonou sua antiga aliança com Cartago e firmou um tratado com Roma, um movimento decisivo que enfraqueceu a posição cartaginesa na ilha e fortaleceu as ambições romanas. Mas Roma enfrentava um desafio sem precedentes. Estava guerreando em uma ilha contra uma potência marítima, sem possuir uma marinha digna de seu nome. Até aquele momento, as legiões romanas haviam lutado majoritariamente em terra firme, em campos, florestas e colinas itálicas. Agora, Roma enfrentava um inimigo que dominava o mar há séculos. Para continuar o conflito, seria necessário um salto tecnológico, uma ousadia logística, a construção do nada de uma marinha que pudesse enfrentar Cartago de igual para igual. A decisão foi tomada com rapidez e convicção. Roma construiu em tempo recorde uma frota de mais de 100 navios de guerra, trirremes e quinquerremes, copiados a partir de um único navio cartaginês capturado e estudado nos mínimos detalhes. A inovação romana não estava na forma dos navios, mas no uso do corvus, uma ponte móvel com ganchos, que permitia aos soldados romanos embarcar nos navios inimigos e transformar o combate naval em uma batalha terrestre. Era a adaptação perfeita. Os romanos sabiam que não podiam superar a experiência náutica cartaginesa, mas podiam, ao menos, nivelar o jogo trazendo o inimigo para seu terreno, o corpo a corpo. Nos anos seguintes, a guerra se alastrou por toda a Sicília. Cidades foram sitiadas, fortificações erguidas, aliados trocados. As campanhas se tornaram longas, complexas e sangrentas. Cartago mostrou-se resiliente, mas dividida internamente. Seus generais competiam por glória. Seus exércitos de mercenários nem sempre eram confiáveis, e suas linhas de suprimento, apesar da marinha, sofriam com as investidas romanas. Roma, por outro lado, demonstrou uma capacidade de adaptação assombrosa. A cada derrota, vinha uma reconstrução. A cada perda naval, uma nova frota. A guerra, que parecia favorecer os mestres do mar, começou a pender para os mestres da terra. A Primeira Guerra Púnica, que nascia da disputa por uma cidade de mercenários, revelava já em seus primeiros anos as forças profundas que moviam as duas potências. Cartago, defensiva, lutava para manter sua supremacia. Roma, ofensiva, usava o conflito como plataforma para um novo patamar de poder. Era o início não apenas de uma guerra, mas daquilo que se tornaria o destino inevitável do Mediterrâneo, sua romanização. Quando Roma, uma potência essencialmente terrestre, decidiu enfrentar Cartago no domínio marítimo, muitos consideraram o gesto não apenas ousado, mas insensato. Cartago possuía séculos de supremacia naval, acumulando vitórias em guerras, bloqueios e patrulhamento marítimo em praticamente todo o Mediterrâneo ocidental. Seus navios eram rápidos, seus marinheiros experientes e suas rotas de suprimento sólidas. Já Roma, até então, não possuía tradição naval. Suas forças armadas, as temidas legiões, jamais haviam atuado em mar aberto, e a engenharia naval romana era incipiente. Mas o gênio de Roma não estava apenas em sua força bruta, e sim em sua capacidade de adaptação, improvisação e aprendizado, especialmente em contextos de guerra. Assim nasceu uma das mais notáveis reviravoltas da Primeira Guerra Púnica, a criação do corvus, uma ponte de assalto que redefiniria as batalhas navais e inverteria a balança do poder. Após os primeiros confrontos na Sicília, Roma compreendeu que não poderia vencer Cartago com tropas terrestres apenas. As ilhas eram supridas por mar, os exércitos eram deslocados por navios e os combates decisivos ocorreriam nas águas que circundavam os portos. Era necessário, portanto, criar uma marinha do zero, uma tarefa colossal, mas que Roma abraçou com a determinação que a caracterizava. A lenda diz que os romanos capturaram um navio cartaginês, encalhado na costa, e usaram-no como modelo para a construção em massa de quinquerremes, navios de guerra pesados, com 5 fileiras de remadores. Oficinas navais foram erguidas às pressas. Artesãos convocados de todas as partes da Itália, e em questão de meses, uma nova frota estava pronta para entrar em ação. Mas os romanos sabiam que não venceriam apenas com números.
Faltava-lhes a perícia marítima dos cartagineses, o domínio das manobras, o conhecimento das correntes e dos ventos. Era preciso neutralizar essas vantagens, e a resposta viria de uma das mais simples, porém mais letais invenções militares do mundo antigo, os corvos. E essa estrutura, nomeada a partir da palavra latina para corvo, devido à forma de seu gancho frontal, consistia em uma ponte de madeira instalada na proa dos navios, presa a um mastro giratório. Quando os navios romanos se aproximavam dos inimigos, o corvus era baixado com violência, cravando seu gancho no convés adversário e criando uma ponte de ligação. A partir daí, a tática romana entrava em ação. Os soldados atravessavam o corvus em formação e transformavam o combate naval em uma típica batalha terrestre, na qual a superioridade legionária prevalecia. A primeira demonstração de sua eficácia ocorreu na Batalha de Mílei, em 260 a.C. Liderados pelo cônsul Caio Duílio, os romanos enfrentaram a marinha cartaginesa em mar aberto. Os cartagineses, confiantes em sua agilidade e em sua tradição naval, atacaram com intensidade, mas foram surpreendidos pelo corvus. Um a um, os navios cartagineses foram abordados e dominados em lutas corpo a corpo, para as quais seus tripulantes não estavam preparados. O resultado foi uma vitória esmagadora de Roma, que capturou ou afundou dezenas de navios inimigos. Pela primeira vez, uma potência terrestre derrotava os mestres do mar em seu próprio território, e o responsável era um simples engenho de madeira e ferro. A vitória em Mílai não foi apenas um sucesso tático, teve repercussões políticas profundas. O Senado premiou Caio Duílio com um triunfo, e em sua homenagem foi erguida uma coluna rostral, decorada com os espólios dos navios cartagineses capturados, no Fórum Romano. A população viu naquela vitória um sinal de que os deuses estavam com Roma e que nenhuma fronteira, nem mesmo o mar, era intransponível. O moral da República disparou, e novas levas de recursos foram destinadas à ampliação da frota. Nos anos seguintes, Roma continuou a investir pesadamente na guerra naval. O corvus tornou-se padrão nas frotas romanas, e novas vitórias foram conquistadas com seu uso. Na Batalha de Sulci, na Sardenha, e posteriormente em Tindares e na Sicília, a abordagem direta romana frustrou os cartagineses. Pela primeira vez, Cartago via-se obrigada a considerar seriamente a possibilidade de perder o domínio do mar, um cenário que há décadas parecia impensável. O corvus, porém, não era isento de desvantagens. Por ser uma estrutura pesada e elevada, tornava os navios romanos menos estáveis, especialmente em mares agitados. Em confrontos posteriores, Roma enfrentaria perdas significativas por naufrágios, agravadas por sua inexperiência marítima e por confiar excessivamente na tecnologia sem dominar o ambiente. Mesmo assim, o impacto estratégico do corvus foi inegável. Ele nivelou o campo de batalha, permitindo a Roma lutar em pé de igualdade e até superioridade contra uma potência naval consolidada. Mas mais do que a ponte de ferro em si, o corvus simbolizava o espírito romano, a capacidade de transformar fraquezas em armas, de desafiar a lógica estabelecida e de reinventar a guerra conforme as necessidades. Cartago confiava na tradição. Roma confiava na adaptação. A Primeira Guerra Púnica ainda estava longe de terminar, mas o uso do corvus selava uma nova fase do conflito. Não se tratava mais apenas de manter ou contestar posições na Sicília. Agora, tratava-se de hegemonia marítima, de acesso irrestrito às ilhas do Mediterrâneo e, acima de tudo, da possibilidade de projetar poder além das águas. Roma, antes prisioneira de seu território, começava a enxergar o mar não como obstáculo, mas como estrada. E os navios cartagineses, outrora senhores absolutos das ondas, passavam a navegar com medo, não do mar em si, mas da ponte que o transformava em campo de batalha romana. A Sicília, ao longo da Primeira Guerra Púnica, tornou-se não apenas um campo de batalha, mas um espelho, onde se refletiam as forças, fraquezas e obsessões de Roma e Cartago. Aquela ilha triangular, de solo fértil e localização estratégica, havia sido por séculos o ponto de contato e de conflito entre gregos, cartagineses e povos indígenas sicilianos.
Mas agora, mais do que nunca, tornara-se o tabuleiro de um jogo implacável. Era na Sicília que se travava a verdadeira guerra de desgaste, onde a tomada de cada cidade, o cerco a cada fortificação e a submissão de cada povoado representavam não apenas vitórias militares, mas avanços no controle do próprio destino imperial. E nenhuma cidade simbolizou melhor essa fase da guerra do que Akragas, o antigo bastião grego que se tornaria o centro de um cerco brutal. Akragas, conhecida anteriormente como Agrigento, fora uma das mais prósperas colônias gregas do Ocidente. Situada em um platô ao longo da costa sudoeste da Sicília, possuía muralhas sólidas, fontes de água internas, templos grandiosos e uma localização de difícil acesso para exércitos invasores. Por sua posição, tornou-se alvo tanto de Cartago quanto de Roma. Cartago, ao ver sua influência ameaçada após a derrota em Mylae e a perda de Messana, decidiu reforçar sua presença na ilha. Akragas foi transformada em quartel-general das forças cartaginesas, recebendo tropas, suprimentos e reforços. Para Cartago, manter Akragas significava manter viva a esperança de domínio territorial sobre a Sicília. Para Roma, tomá-la era uma questão de honra e estratégia. No inverno de 262 a.C., os cônsules romanos Lúcio Postúmio Megelo e Quinto Mamílio Vitélio cercaram a cidade com 8 legiões, um número excepcionalmente alto para os padrões da época. Era um cerco planejado para durar. Os romanos ergueram acampamentos fortificados, cortaram as rotas de suprimento e iniciaram uma tática de sufocamento lento, confiando na disciplina e na logística para subjugar os cartagineses. Dentro da cidade, o general cartaginês Aníbal Gisco, não confundir com Aníbal Barca, comandava uma força numerosa, mas que logo começou a sofrer com a escassez de alimentos e com o moral decrescente. A situação se agravava a cada dia, e a pressão psicológica tornou-se uma arma tão eficaz quanto as catapultas. Cartago, ao perceber o risco iminente de perder Akragas, enviou reforços urgentes. Um exército liderado por Hanon, vindo do interior da ilha, tentou romper o cerco em uma manobra coordenada com os sitiados, mas os romanos, antecipando a tentativa, repeliram o ataque com ferocidade. Após meses de impasse, fome e desespero dentro dos muros da cidade, Aníbal Gisco decidiu evacuar secretamente as tropas cartaginesas durante a noite, abandonando os civis à própria sorte. Quando os romanos finalmente entraram em Akragas, não encontraram resistência militar, apenas uma população exausta e faminta. A cidade foi saqueada e seus habitantes escravizados. A vitória romana foi completa e brutal. A queda de Akragas foi um divisor de águas. Mostrou à Sicília e ao Senado romano que Cartago não era invencível. Demonstrou também que Roma estava disposta a usar todos os meios para consolidar sua presença fora da Itália. A mensagem era clara: quem resistisse à República pagaria o preço. Cidades aliadas a Cartago começaram a reconsiderar suas alianças. Algumas se renderam, outras foram tomadas à força. A guerra na Sicília transformou-se, a partir daí, em uma sucessão de cercos, traições, alianças instáveis e combates de desgaste. Não era mais uma guerra de grandes batalhas em campo aberto, mas uma lenta corrosão do território cartaginês. Cartago, por sua vez, começou a mudar sua estratégia. Compreendeu que a superioridade marítima não era mais suficiente e que precisava reconquistar a confiança das cidades sicilianas. Reforçou guarnições, mudou comandos, tentou aliciar líderes locais. Mas havia um problema estrutural que Cartago não conseguia resolver. Seu exército era, em grande parte, formado por mercenários, homens contratados por soldo, sem laços emocionais com a cidade ou com o solo que defendiam. Já os romanos lutavam por cidadania, honra, glória familiar e cada vez mais pela possibilidade de colonização e riqueza futura. A diferença de motivação pesava. A luta pelo controle da Sicília estendeu-se por anos, com sucessos alternados. Os romanos tomaram Tiena, Camarina e Panormus, consolidando seu domínio sobre o interior da ilha. Cartago, por sua vez, manteve o controle de Lilybaium e Drepana,
cidades portuárias fortificadas e vitais para as linhas de abastecimento. Essas cidades resistiriam a longos cercos, sustentadas pelo apoio naval cartaginês, que ainda se mantinha relativamente forte. Roma, mesmo com o Corvus, ainda enfrentava naufrágios, tempestades e derrotas pontuais em alto mar. Mas em terra, sua dominação se consolidava. Essa fase da guerra revelou um aspecto essencial da política romana: sua recusa em aceitar a estagnação. Sempre que sofria uma perda, como na Batalha de Drepana, onde a marinha romana foi destruída, Roma imediatamente ordenava a construção de novas frotas, o recrutamento de novas legiões, o envio de novos comandantes. Era como se a derrota alimentasse a máquina de guerra republicana. Já Cartago, limitada por conflitos internos e por um governo mercantil cauteloso, demonstrava hesitação, contenção e falta de unidade estratégica. Ao final dessa etapa, com metade da Sicília sob controle romano e Cartago limitada a poucas posições defensivas, a guerra entrava em sua fase mais cruel: o impasse prolongado. Anos se passariam até que um desfecho fosse possível. Mas a vitória em Acragas deixava uma lição clara. Roma havia cruzado o mar, vencido em solo estrangeiro e se estabelecido como uma potência que não mais se contentaria com a Itália. O projeto imperial começava a tomar forma, e a Sicília, outrora um entreposto grego e cartaginês, tornava-se cada vez mais uma extensão da República. Após mais de 2 décadas de confrontos exaustivos, cercos prolongados, reveses no mar e campanhas terrestres que devastaram vilas, colônias e fortalezas, a Primeira Guerra Púnica encaminhava-se para o fim, não por uma vitória fulminante, mas pelo esgotamento progressivo de Cartago. A guerra, que começara em 264 a.C., transformou-se em um conflito de desgaste, no qual a tenacidade romana superou a sofisticação cartaginesa. No ano de 241 a.C., Cartago, economicamente exaurida, politicamente fragmentada e militarmente acuada, foi finalmente forçada a dobrar os joelhos. Mas antes do tratado, antes da rendição formal, houve fogo, houve destruição, houve o colapso final de uma potência que dominara os mares e agora se via à beira do abismo. A fase final da guerra concentrou-se no cerco das últimas fortalezas cartaginesas na Sicília, Lilybæum e Drepana. Essas cidades, portos vitais para a presença africana na ilha, resistiram por anos, sustentadas por uma marinha que ainda mantinha certo domínio sobre o Mediterrâneo ocidental. Os romanos, apesar de já terem tomado grande parte da Sicília, encontravam dificuldades para romper essas defesas. A marinha cartaginesa, embora enfraquecida, continuava a garantir o envio de suprimentos e reforços, e enquanto Lilybæum resistisse, Cartago poderia ainda negociar em condições aceitáveis. Mas Roma, mesmo após sucessivos naufrágios e perdas marítimas, não desistia. Ao contrário, sua persistência tornou-se quase irracional. Cada frota perdida era substituída por outra maior. Os cofres da República eram esvaziados, os cidadãos eram taxados, os aliados forçados a contribuir. Em 242 a.C., o Senado organizou uma nova e decisiva força naval, custeada em grande parte com doações privadas da aristocracia romana, que já via no desfecho da guerra uma oportunidade de lucro e prestígio. O comando foi entregue a Caio Lutácio Cátulo, que rapidamente estabeleceu uma base de operações próxima a Drepana e passou a treinar exaustivamente seus marinheiros, algo incomum para os padrões da época. No ano seguinte, em 241 a.C., essa nova frota enfrentou os cartagineses na Batalha das Ilhas Égadas, o combate que definiria o destino da guerra. Os cartagineses, liderados por Hanon, tentavam levar suprimentos vitais para Lilybæum, mas foram interceptados. Os romanos, beneficiados por ventos favoráveis e com embarcações mais leves e tripulações mais experientes do que nunca, impuseram uma derrota completa. Quase toda a frota cartaginesa foi capturada ou afundada. Pela primeira vez, Roma vencera Cartago em um grande confronto naval sem recorrer ao Corvus. Uma vitória não apenas tática, mas simbólica. Roma mostrava que aprendera a guerrear no mar. A notícia do desastre nas Ilhas Égadas chegou a Cartago como um golpe fulminante.
A cidade, já assolada por revoltas internas, pressões políticas e uma economia em colapso, não tinha mais condições de continuar. O exército, composto majoritariamente por mercenários, ameaçava se voltar contra seus comandantes por falta de pagamento. Os generais discutiam entre si. O Senado cartaginês, dividido, finalmente decidiu enviar emissários a Roma para negociar os termos de rendição. As condições impostas por Roma foram duras. Cartago deveria evacuar completamente a Sicília, renunciar a qualquer reivindicação sobre a ilha e entregar todas as cidades fortificadas. Além disso, seria obrigada a pagar uma pesada indenização de guerra. 2.000 talentos de prata em 10 anos, mais 1.000 talentos adicionais imediatamente. A marinha cartaginesa seria severamente limitada, e qualquer futura intervenção militar na Sardenha e Córcega seria considerada casus belli. Roma queria mais do que vitória. Queria humilhação, contenção e submissão. O tratado, conhecido como Tratado de Lutácio, foi assinado às pressas. Cartago não teve escolha. Seus líderes pragmáticos sabiam que continuar a guerra seria condenar a cidade à ruína. Com a assinatura, encerrava-se oficialmente a Primeira Guerra Púnica. Roma emergia como a nova senhora da Sicília, sua primeira província ultramarina. E Cartago, embora ainda poderosa, entrava em um período de profunda instabilidade e vulnerabilidade. As consequências foram imediatas e devastadoras. Internamente, Cartago enfrentou a Guerra dos Mercenários, uma rebelião feroz liderada pelos próprios soldados que haviam combatido sob sua bandeira. Sem o pagamento prometido e tratados como descartáveis, esses homens voltaram-se contra seus antigos patrões, saquearam cidades e tomaram o controle de partes do território africano. Cartago teve de travar uma guerra desesperada para retomar o controle de sua própria terra. Foi um conflito sangrento, cruel, marcado por traições e massacres, um reflexo sombrio da dependência cartaginesa de forças externas e da fragilidade de um império baseado no ouro, e não na lealdade. Enquanto isso, Roma aproveitava a vitória. Consolidou sua presença na Sicília com a instalação de governadores, a fundação de colônias e a imposição de tributos. Usou a paz para reorganizar suas finanças, reforçar suas legiões e estudar as possibilidades de novas expansões. A República aprendera que podia lutar no mar, conquistar terras além da Itália e submeter potências rivais com paciência estratégica. O projeto imperial tomava forma, e a Primeira Guerra Púnica era sua pedra fundamental. Para Cartago, o fim da guerra não foi um armistício. Foi uma sentença suspensa. A cidade fora humilhada, saqueada economicamente e cercada de limitações. Sua elite não esquecia a perda da Sicília. Seu povo, orgulhoso, não aceitava o novo papel de vassalo informal de Roma. E entre os filhos dessa humilhação, um nome começava a se destacar silenciosamente. Um menino ainda pequeno observara a rendição com olhos de ódio e juras silenciosas. Seu nome era Aníbal, e ele, mais do que qualquer outro, carregaria em seu peito a fúria de uma nação ferida. A assinatura do Tratado de Lutácio em 241 a.C. encerrou formalmente a Primeira Guerra Púnica, mas não trouxe a Cartago o alívio da paz. Ao contrário, o que se seguiu foi um dos períodos mais instáveis, sangrentos e autodestrutivos da história cartaginesa. A cidade, embora poupada fisicamente pela guerra, entrou em convulsão interna. Ferida em seu orgulho, sangrando economicamente e dividida entre facções políticas rivais, Cartago não teve sequer tempo de enterrar seus mortos antes de ser tragada por um novo pesadelo: a revolta dos seus próprios soldados. Era o início da Guerra dos Mercenários, um conflito tão brutal e vergonhoso que os próprios cronistas antigos se referiram a ele como a Guerra Inexpiável, uma guerra que não deixava espaço para perdão. Durante mais de 20 anos de conflito com Roma, Cartago sustentara grande parte de seu exército com mercenários contratados de diversas regiões: númidas, líbios, ibéricos, gauleses, itálicos. Homens dispostos a lutar por soldo, sem vínculos culturais com a cidade, mas cuja coragem e experiência eram inegáveis.
Após a derrota nas Ilhas Égadas e a rendição formal em 241 a.C., Cartago, economicamente exaurida e politicamente desorganizada, falhou em cumprir os pagamentos prometidos a esses soldados. A dívida era gigantesca. Os mercenários que haviam combatido bravamente, muitos deles por anos ininterruptos, longe de suas terras, exigiam sua compensação. E exigiam de imediato. O governo cartaginês, liderado por facções aristocráticas mais interessadas em preservar seus próprios privilégios do que em estabilizar o Estado, tentou manobrar. Primeiro, prometeu pagamentos parciais. Depois, sugeriu cortes. Em seguida, exigiu que os mercenários se dispersassem e retornassem às suas terras, confiando na promessa de pagamento futuro. Essa sequência de decisões catastróficas não apenas gerou desconfiança, como também inflamou o espírito dos soldados. Estes, reunidos nos arredores da cidade de Sica, ao norte da África, organizaram-se sob novas lideranças, homens endurecidos pela guerra, agora tomados pelo ressentimento. Entre os líderes da revolta, destacou-se Matus, um líbio que denunciava a exploração que seu povo sofria às mãos das elites cartaginesas. Outro nome importante foi Spendius, um ex-escravo romano fugitivo que temia ser entregue aos inimigos caso retornasse à cidade. Esses homens inflamaram o exército rebelde com discursos de traição, injustiça e vingança. E assim, de soldados não pagos, transformaram-se em insurgentes armados. O estopim foi imediato. As tropas marcharam em direção a Cartago. Cidades próximas começaram a ser saqueadas. Povoados declararam lealdade aos rebeldes, seja por convicção, seja por medo. O que começara como um protesto se transformou em guerra civil total. Cartago, em desespero, convocou Hannibal Gisco para tentar negociar a paz. Mas ele foi capturado pelos mercenários e executado de forma bárbara. Seu corpo esquartejado, seus pedaços lançados como insulto à cidade que o enviara. A partir daí, não havia mais retorno. A guerra assumiu contornos de carnificina. Os mercenários impuseram um cerco cruel à própria Cartago. Bloquearam rotas, instigaram rebeliões em todo o território africano e ameaçaram extinguir de vez a civilização que outrora dominara os mares. A situação tornou-se tão desesperadora que Cartago, em uma reviravolta histórica, foi obrigada a recorrer à ajuda de um antigo inimigo, Roma. Roma, por sua vez, observava os eventos com interesse calculado. Por um lado, via na guerra civil cartaginesa uma oportunidade. Um Cartago desorganizado não representava ameaça futura. Por outro, temia que o colapso total da cidade abrisse espaço para novos atores indesejados na região. Assim, Roma manteve uma posição ambígua. Não interveio militarmente, mas reforçou sua presença nas ilhas próximas, como a Sardenha e a Córcega. Cartago protestou, alegando violação do Tratado de Paz. Roma ignorou. Em 238 a.C., aproveitando-se da fraqueza cartaginesa, ocupou a Sardenha e anexou oficialmente a ilha. Para justificar a ação, acusou Cartago de hostilidade. Como punição adicional, exigiu um novo pagamento de 200 talentos de prata. Cartago, humilhada e sem escolha, cedeu. A perda da Sardenha foi um golpe brutal. A cidade, que já enfrentava dificuldades para pagar a indenização de guerra anterior, agora via-se espoliada de mais uma fonte vital de recursos. A elite cartaginesa entrou em crise. Fações internas se enfrentavam no Senado, ora defendendo o apaziguamento com Roma, ora clamando por revanche futura. Os generais cartagineses, liderados agora por Amílcar Barca, pai de Aníbal, conseguiram finalmente retomar o controle sobre os mercenários, após campanhas de extermínio que chocaram até os observadores romanos. A guerra dos mercenários foi vencida, mas o custo foi altíssimo. Cartago saía da revolta ainda mais empobrecida, com sua autoridade moral abalada e sua hegemonia regional dissolvida. Nesse contexto de crise, Amílcar Barca ganhou destaque como o salvador da cidade. Seu prestígio militar e sua liderança durante os momentos mais sombrios do conflito lhe garantiram não apenas o respeito popular, mas também o controle político sobre a direção dos assuntos militares cartagineses. Amílcar, no entanto,
Não era um homem de paz. Em seu íntimo, alimentava o desejo de vingança. E foi com esse objetivo em mente que, com a anuência do Senado, partiu para a Península Ibérica, onde iniciaria a reconstrução silenciosa do poder cartaginês. Na Espanha, Amílcar começaria a construir o que Roma ignorava: um novo exército, um novo império, uma nova geração de combatentes, entre eles seu próprio filho Aníbal, que ainda jovem acompanhava as campanhas do pai, aprendendo tática, diplomacia, comando e, sobretudo, o ódio incondicional à República, que havia humilhado sua pátria. Aníbal juraria ali, diante do altar dos deuses, que jamais aceitaria Roma como senhora do mundo. O intervalo entre as guerras púnicas, que muitos acreditaram ser um período de paz, foi na verdade um ciclo de fermentação de ódio, reconstrução estratégica e preparação velada para um segundo ato. Roma, triunfante, voltava-se para a consolidação de suas novas províncias e o controle do comércio. Cartago, ferida, silenciosa, mas não derrotada, plantava as sementes de uma nova guerra. Uma guerra que começaria não em mar aberto, nem nas muralhas de Cartago, mas no coração da Península Ibérica e nos olhos de um jovem que jamais perdoaria. Na história da humanidade, poucos nomes evocam ao mesmo tempo temor, respeito e admiração, como o de Aníbal Barca. Filho de Cartago, forjado na guerra e moldado pela humilhação de sua pátria, Aníbal encarnou como nenhum outro a resposta cartaginesa à ascensão romana. Foi mais do que um general. Foi o símbolo da resistência de um império ferido, o arauto de uma revanche longamente gestada e estrategicamente concebida. O mundo romano aprenderia na marra que Cartago ainda respirava e que do ventre da derrota havia nascido um gênio capaz de ameaçar a própria sobrevivência da República. E tudo começou na Península Ibérica, onde o nome de Aníbal se tornaria lenda antes mesmo de cruzar os Alpes. Aníbal nasceu por volta de 247 a.C., no seio da poderosa família Barca, uma linhagem aristocrática de guerreiros, diplomatas e estadistas que surgira como a nova liderança militar de Cartago, após a Guerra dos Mercenários. Seu pai, Amílcar Barca, havia conduzido com mão de ferro a repressão aos rebeldes e fora o artífice da reorientação cartaginesa para o oeste, buscando reconstruir o poder da cidade, longe da influência direta de Roma. Foi ele quem iniciou a conquista sistemática da Ibéria, não como colônia apenas, mas como base estratégica de um futuro confronto. Amílcar sabia que Roma, com sua natureza expansionista, jamais permitiria uma Cartago revigorada. A guerra para ele era inevitável. E preparou seus filhos com esse destino em mente. O juramento de Aníbal, embora envolto em neblinas de tradição, foi preservado pelos historiadores romanos e cartagineses. O menino, com cerca de 9 anos, foi conduzido por seu pai ao altar de Baal-Hamon, e ali jurou solenemente nunca ser amigo de Roma. Esse voto, mais do que uma fórmula cerimonial, definiria toda a trajetória de sua vida. Educado em campos de batalha, ao lado do pai e do cunhado, Asdrúbal, Aníbal aprendeu não apenas a arte da guerra, mas o manejo político das tribos ibéricas, o valor da disciplina, a força do silêncio e a importância da ousadia. Cresceu entre exércitos, mapas e conspirações. Não conheceu a infância, conheceu a vingança. Com a morte de Amílcar em combate e posteriormente de Asdrúbal, Aníbal foi eleito comandante supremo das forças cartaginesas na Espanha aos 26 anos. Jovem para os padrões da época, mas já maduro em sua visão de mundo. Seu comando iniciou-se com campanhas decisivas. Subjugou tribos resistentes, fortaleceu guarnições, fundou cidades como Cartago Nova e, sobretudo, garantiu que as minas de prata da região fossem controladas diretamente pelos barquidas, garantindo os recursos necessários para financiar um exército independente do Senado cartaginês. Ele não apenas comandava soldados, criava uma nova Cartago na terra, mas Aníbal sabia que a revanche contra Roma exigiria mais do que força bruta. Exigia uma provocação calculada, um movimento que forçasse os romanos a responder e que legitimasse a guerra sem parecer uma agressão direta de Cartago. Esse estopim seria a cidade de Sagunto, aliada de Roma, mas situada ao sul do rio Ebro.
região que, segundo acordos anteriores, era reconhecida como zona de influência cartaginesa. Em 219 a.C., Aníbal cercou e tomou Sagunto, ignorando os protestos diplomáticos romanos. A cidade resistiu ferozmente, mas caiu. A reação romana foi imediata. O Senado enviou embaixadores a Cartago, exigindo a entrega de Aníbal. A resposta cartaginesa, orgulhosa e lacônica, foi a rejeição total. A guerra estava declarada. Era o ano de 218 a.C. e começava assim a Segunda Guerra Púnica. Um conflito que ultrapassaria os limites da estratégia tradicional e transformaria Aníbal no mais temido inimigo de Roma. Mas ele não esperou o avanço romano. Pelo contrário, tomou a iniciativa com uma ousadia jamais vista. Em vez de aguardar a invasão na Espanha ou preparar as defesas da África, Aníbal reuniu um exército heterogêneo, ibéricos, gauleses, númidas, cartagineses, e iniciou uma das campanhas mais insanas da história militar, a Travessia dos Alpes. O plano era tão audacioso que muitos o consideraram suicida. Aníbal pretendia cruzar a Gália, passar por territórios hostis, escalar as montanhas mais temíveis da Europa com homens, cavalos, elefantes e mantimentos, e ao final descer sobre a Itália, golpeando Roma por onde ela menos esperava, seu próprio solo. Era uma marcha contra o impossível, contra a lógica, contra os próprios deuses. E Aníbal, com astúcia inigualável, iniciou o movimento sem que Roma compreendesse a verdadeira dimensão da ameaça. Durante a travessia, enfrentou tribos hostis, avalanches, traições e doenças. Estima-se que tenha perdido metade de seu exército, mas ao alcançar o Vale do Pó, Aníbal fez o impossível. Surgiu na Itália com um exército pronto para a guerra, devastado, mas indomável, enquanto Roma ainda mobilizava suas legiões para lutar na Espanha. Era uma manobra que redefinia a guerra e o destino da República. A presença de Aníbal na Península Itálica alterou todos os cálculos estratégicos romanos. Durante mais de uma década, ele conduziria campanhas devastadoras, impondo derrotas humilhantes às legiões e incendiando o mapa da Itália. Mas mais do que isso, sua figura se tornaria um mito, o comandante que aparecia onde não era esperado, que lia os movimentos do inimigo antes que fossem feitos, que tratava a guerra como xadrez e seus generais como peças a serem sacrificadas. Na figura de Aníbal, Cartago encontrou não apenas um herói, mas um estrategista que superava todos os limites da tradição militar. Ele unia inteligência tática, resistência física, domínio logístico e um carisma incomparável. Seus homens o seguiam não por soldo, mas por fé. E Roma, pela primeira vez, conhecia o gosto do medo real. Mas a história de Aníbal em solo romano apenas começava. As batalhas de Trébia, Lago Trasimeno e Canas ainda viriam. As legiões ainda seriam destruídas. As alianças ainda seriam postas à prova. E o destino de Roma, pela primeira vez em séculos, estaria pendurado por um fio. O fio da vontade de um homem que jamais esqueceu seu juramento de infância. No panteão das campanhas militares mais audaciosas da história, a travessia dos Alpes por Aníbal Barca, em 218 a.C., permanece insuperável, não apenas por sua temeridade logística ou pelos desafios naturais que impôs, mas porque ela reconfigurou em seu gesto inaugural o eixo geopolítico do Mediterrâneo. Não foi apenas uma marcha, foi uma declaração de guerra contra as expectativas, contra os limites físicos e contra o orgulho de Roma. Ao escalar a espinha rochosa da Europa, com dezenas de milhares de homens, cavalos, suprimentos e até elefantes de guerra, Aníbal não buscava apenas entrar na Itália. Ele queria rasgar as entranhas da República, pelo norte, pelas montanhas, pela ousadia. A decisão de Aníbal de atravessar os Alpes foi tão surpreendente quanto calculada. Após tomar Sagunto e provocar a declaração de guerra de Roma, ele sabia que o inimigo esperava um confronto tradicional. Roma enviaria suas legiões à Espanha ou à África, e Cartago responderia em campo aberto. Mas Aníbal, conhecedor da mentalidade romana, sabia que para vencer um império, cuja força residia na repetição estratégica, era preciso agir de forma assimétrica.
Sua proposta era simples e aterradora: evitar combates defensivos, cruzar a Gália com velocidade, atravessar os Alpes antes do inverno e surgir no coração da Península Itálica antes que Roma pudesse reagir. Era um plano de gênio e de louco. Seu exército, estimado inicialmente em cerca de 90.000 homens e 12.000 cavaleiros, incluía ibéricos, númidas, gauleses e cartagineses. Um mosaico étnico unido pela lealdade a um comandante que inspirava tanto medo quanto admiração. A marcha pela Gália começou com diplomacia e astúcia. Aníbal preferiu a negociação quando possível, usando promessas e ameaças para garantir passagens seguras. Mas nem todos os chefes tribais se curvaram. A travessia do rio Ródano foi marcada por combates com tropas romanas se aproximando do sul e tribos hostis atacando suas colunas. Mesmo assim, Aníbal conseguiu construir balsas, cruzar o rio com toda a sua cavalaria e ainda executar manobras de distração que confundiram seus perseguidores. A velocidade e a engenhosidade eram suas principais armas. Ao se aproximar das montanhas, Aníbal enfrentou o primeiro grande obstáculo: os Alpes. Formidáveis, escarpados, cobertos de neve e vigiados por tribos hostis. A decisão de avançar mesmo assim revela não apenas coragem, mas uma frieza estratégica rara. Os Alpes, com suas trilhas estreitas, penhascos verticais e avalanches frequentes, representavam um cemitério para qualquer exército. Os guias gauleses contratados por Aníbal muitas vezes traíam o caminho ou abandonavam os comboios. Nevascas cobrindo trilhas, deslizamentos de terra e rochas, ataques surpresa de tribos montanhesas. Tudo isso transformou a marcha em um pesadelo. Mas Aníbal persistiu. Um a um enfrentou os obstáculos, motivando seus homens com discursos, recompensas e, sobretudo, com sua presença constante na linha de frente. Os elefantes, talvez o símbolo mais poderoso de sua travessia, foram ao mesmo tempo instrumento de guerra e arma psicológica. Criaturas majestosas, jamais vistas pelos povos do norte da Itália, eles eram tão temidos quanto reverenciados, mas nas montanhas tornaram-se um fardo. Muitos morreram de frio, quedas ou exaustão. Ainda assim, alguns resistiram, e a imagem de um comandante africano descendo os Alpes com elefantes se tornaria eterna. Ao final da travessia, o exército de Aníbal estava reduzido a cerca de 26.000 homens. Havia perdido mais da metade de suas forças, mas havia ganho algo ainda mais poderoso: o fator surpresa absoluto. Quando os romanos finalmente entenderam que Aníbal não estava na Espanha, nem se dirigia à África, mas jamava em solo itálico, foi tarde demais. Nenhuma fortaleza protegia os vales do norte. Nenhuma legião havia sido posicionada para impedir sua descida. Aníbal havia feito o impossível, e com isso, conquistado a iniciativa estratégica da guerra. Sua chegada ao Vale do Rio Pó foi recebida com alívio por algumas tribos gaulesas que odiavam Roma e viram em Aníbal um libertador. Ele rapidamente reforçou suas tropas com guerreiros locais, reabasteceu suas forças e começou uma campanha relâmpago contra as primeiras guarnições romanas. A vitória na Batalha do Tícinos, onde seu exército de cavalaria númida derrotou os cavaleiros romanos liderados por Públio Cornélio Cipião, pai de Cipião africano, deu início a uma sequência de vitórias que marcariam a campanha italiana. A travessia dos Alpes foi, portanto, mais do que uma façanha logística. Foi uma manobra política, estratégica e simbólica. Ela revelou ao mundo que Roma não era invulnerável, que seu território podia ser invadido, que sua superioridade podia ser desafiada. E mais, que Cartago, embora ferida, ainda possuía líderes capazes de reverter o curso da história. Cada passo nas Montanhas Frias foi uma recusa ao conformismo, um grito contra a rendição, uma proclamação de guerra total. A partir dali, Aníbal dominaria os campos de batalha da Itália por mais de 15 anos, destruiria legiões, colocaria cidades contra a República e se tornaria o pesadelo de gerações de senadores e generais. Mas nada disso teria sido possível sem aquele gesto inaugural, sem aquela marcha impossível. Aníbal, ao descer dos Alpes, não era mais apenas um comandante, era uma força da natureza. E Roma, enfim,
compreendia que enfrentava algo muito além de uma guerra convencional. Enfrentava um homem que havia desafiado os deuses e vencido. No verão de 216 a.C., nas vastas planícies da Apulia, próximas à cidade de Canasvá, o destino da República Romana balançou sobre a lâmina afiada do gênio militar de Aníbal Barca. O que ali ocorreu não foi apenas uma batalha, foi uma aula de tática, uma humilhação irreversível, um trauma coletivo que reverberaria por gerações. O massacre de Canas não apenas expôs as fragilidades de Roma diante da ousadia cartaginesa, mas mostrou ao mundo que um único homem, munido de inteligência, audácia e visão, podia subjugar o maior exército da época com uma manobra perfeita. Aquela planície banhada de sangue seria para sempre lembrada como o palco onde Roma, pela primeira vez, vislumbrou a possibilidade real de sua própria extinção. Após as vitórias de Aníbal nas batalhas do Euticinus, Irques do Quitrebia e do de Lago Trasimeno, Roma encontrava-se atônita. Jamais uma força inimiga havia se deslocado com tamanha liberdade por solo itálico. Cidades aliadas começavam a hesitar, algumas mudavam de lado, e o medo se alastrava pelas estradas da península como uma febre silenciosa. Os senadores viam-se pressionados entre dois extremos, a prudência representada por Fábio Máximo, que defendia uma guerra de desgaste, evitando confrontos diretos com Aníbal, e a urgência belicista de uma aristocracia que desejava uma vitória rápida e decisiva para restaurar a honra da República. Foi nesse clima de tensão e orgulho ferido que, em 216 a.C., Roma convocou um dos maiores exércitos de sua história até então, cerca de 80.000 soldados de infantaria e 6.000 cavaleiros, sob o comando de 2 cônsules, Lúcio Emílio Paulo e Caio Terêncio Varrão. A escolha de 2 generais com personalidades tão distintas revelou-se desde o início um risco. Emílio Paulo era cauteloso, observador, partidário da contenção. Já Varrão, plebeu de origens humildes e espírito inflamado, buscava uma vitória rápida, mesmo à custa da prudência. O comando alternava-se entre os dois de forma diária, uma fragilidade organizacional que Aníbal soube explorar com maestria. Aníbal, por sua vez, tinha cerca de 150.000 homens, muitos deles fatigados, mas leais até a morte. Sabia que estava em desvantagem numérica, mas também sabia que era superior em moral, tática e liderança. Escolheu o campo de Canas propositalmente, uma planície aberta cortada pelo rio Álfidus, com ventos constantes e terreno irregular. Ali, ele planejou a mais célebre manobra de duplo envolvimento da história antiga, um movimento tão preciso, tão letal, que se tornaria modelo estudado por generais até os dias atuais. A manhã da batalha começou com o exército romano disposto em formação tradicional, legiões comprimidas no centro, flanqueadas pela cavalaria. Os romanos confiavam em sua superioridade numérica e esperavam romper o centro inimigo com força bruta. Aníbal, porém, posicionou seu exército de maneira insólita. Os gauleses e ibéricos formavam o centro curvado para frente, como um arco projetado contra o inimigo, enquanto os africanos veteranos estavam recuados em formação oblíqua. Nas laterais, a cavalaria númida, liderada por Maharbal, aguardava silenciosa. A batalha começou com o avanço impetuoso das legiões romanas contra o centro cartaginês. Como previsto por Aníbal, os gauleses e ibéricos cederam lentamente, recuando com controle sem entrar em pânico, atraindo os romanos para dentro da armadilha. Aos olhos dos generais romanos, aquilo parecia uma vitória iminente. O centro inimigo quebrava. O avanço era constante, a força romana esmagava a linha cartaginesa. Mas esse era o plano. À medida que os romanos penetravam mais fundo no centro, desmoronando, os flancos africanos, compostos por tropas experientes, moviam-se silenciosamente, em diagonal, fechando-se sobre os flancos romanos. Quando os dois lados colapsaram sobre as laterais da formação inimiga, iniciou-se o cerco. Ao mesmo tempo, a cavalaria cartaginesa, que havia derrotado com facilidade os cavaleiros romanos, completou o movimento, atacando pela retaguarda. Em minutos,
Os 80.000 soldados romanos encontravam-se completamente cercados em todos os lados, esmagados, sem espaço para manobras, sem comunicação entre as divisões, presos em um funil de carne, sangue e pânico. O massacre foi absoluto. Os soldados romanos comprimidos, sem mobilidade, caíam asfixiados, pisoteados, mortos pelos próprios companheiros antes mesmo de serem atingidos pelas lâminas inimigas. Estima-se que mais de 50.000 romanos tenham morrido naquele único dia. Foi a mais letal e eficiente derrota da história de Roma. O cônsul Emílio Pauluni caiu em combate. O outro cônsul, Varrão, conseguiu escapar, mas com sua reputação destroçada. A elite senatorial viu seus filhos e irmãos aniquilados. Das 80 senhas de comando dadas às legiões, apenas uma retornou intacta. Roma, pela primeira vez em sua história, foi tomada pelo medo real da aniquilação. As muralhas da cidade foram reforçadas. Os templos ficaram cheios de fiéis desesperados. Os cidadãos se prepararam para um cerco que jamais veio, porque Aníbal, após a vitória perfeita, não marchou sobre Roma. Essa decisão, até hoje debatida por historiadores, selou seu destino. Segundo os relatos, seu comandante de cavalaria, Maharbal, teria dito: "Sabe vencer Aníbal, mas não sabe aproveitar a vitória." A escolha de não atacar Roma imediatamente talvez tenha sido estratégica. A cidade ainda tinha reservas militares, seus muros eram formidáveis e a campanha de suprimentos estava esgotada. Mas o fato é que Roma sobreviveu. E mais, levantou-se. Porque a derrota de Canas, em vez de destruir a República, acendeu nela um novo tipo de fogo. Os romanos, como um animal ferido, reorganizaram suas estruturas, adotaram a tática de ponevitação direta, fortaleceram seus aliados e lançaram uma guerra de desgaste que transformaria Aníbal de caçador em cercado. Mas naquele dia, em Canas, sob o sol escaldante da Apulia, Aníbal se tornara imortal. Havia criado a vitória perfeita, destruído o coração da aristocracia romana, redefinido os manuais de guerra. Seu nome ecoaria pelos séculos, e Roma jamais esqueceria aquele momento em que a morte passou tão perto, e por pouco não levou tudo. Após o cataclismo de Canas, Roma sangrava, mas não tombava. A vitória de Aníbal, embora total no campo de batalha, revelou-se insuficiente para quebrar a espinha moral de uma república, cujo alicerce estava cimentado não apenas na força das legiões, mas numa obstinação quase mística pela sobrevivência. A cidade, assombrada por suas perdas, viu o Senado entrar em estado de sessão permanente. Sacrifícios humanos, algo raríssimo no ritual romano, foram realizados para apaziguar os deuses. Os portões do Panteão foram abertos dia e noite, e multidões de cidadãos se acotovelavam para fazer oferendas em silêncio. A sombra de Aníbal pairava sobre os telhados, mas a alma de Roma, paradoxalmente, se fortalecia. Era o nascimento de uma nova fase, a Guerra de Atrito, longa, metódica, implacável, comandada por homens que compreendiam que a vitória viria não da força imediata, mas da resistência prolongada. Nesse novo cenário, emergiu uma figura decisiva, Quinto Fábio Máximo Verrucoso, o Cunctator, o atrasador. Nomeado ditador após a tragédia de Canas, Fábio impôs uma estratégia radicalmente oposta à mentalidade belicista que reinava na República. Em vez de confrontar Aníbal em batalhas campais, onde o cartaginês havia demonstrado uma superioridade tática esmagadora, Fábio propôs a evitação total do confronto direto. Suas legiões seguiriam Aníbal à distância, desgastando suas linhas de suprimento, cercando cidades sob sua influência e recuando sempre que o inimigo buscasse o choque. Era uma estratégia de contenção, não de glória. Essa postura lhe rendeu desprezo popular. Foi apelidado de covarde, acusado de envergonhar Roma, vilipendiado nos discursos dos tribunos. Mas Fábio conhecia Roma melhor do que seus críticos. Sabia que o corpo da República era forte demais para morrer de um golpe só, e que bastava sufocar Aníbal lentamente, negando-lhe alimento, aliados e vitórias visíveis, até que o povo itálico se voltasse novamente contra o invasor. E funcionou. Com o tempo, a tática de Fábio transformou-se de escárnio em doutrina. Aníbal,
mestre do movimento rápido e da surpresa, viu-se enredado em um país que não o combatia e não o acolhia. A guerra passou então a ser feita de cercos prolongados, escaramuças em estradas, perseguições indiretas, alianças corrompidas e traições silenciosas. Algumas cidades itálicas, especialmente do sul, mantiveram-se fiéis a Aníbal por conveniência ou esperança de libertação do jugo romano. Mas outras, vendo que Roma ainda resistia, hesitaram. Roma, por sua vez, puniu com rigor todas as cidades que declararam fidelidade a Cartago. Capua, por exemplo, segunda maior cidade da Itália na época, foi sitiada, tomada e punida com severidade exemplar. Sua elite foi executada, suas estruturas destruídas. A mensagem era clara: nenhum traidor viveria para contar. Ao mesmo tempo, o Senado romano percebeu que a guerra não seria vencida apenas com contenção. Era preciso preparar uma geração de novos comandantes, jovens que não carregassem o peso das derrotas passadas, mas que fossem forjados no novo paradigma da guerra prolongada. Entre esses nomes, destacava-se um com brilho próprio: Públio Cornélio Cipião, o jovem filho do cônsul que fora derrotado no Tícinos. Ainda muito jovem durante os eventos de Canas, Cipião mostrou bravura ao salvar os remanescentes do exército romano e organizar sua retirada. Seu carisma, inteligência política e convicção moral rapidamente o tornaram uma figura respeitada, mesmo em meio à desgraça geral. Cipião foi designado para combater na Hispânia, onde os cartagineses, sob o comando dos irmãos de Aníbal, Asdrúbal e Cal Magão Barca, ainda controlavam vastas regiões. Foi lá que o jovem general demonstrou ser mais do que uma promessa. Em uma campanha ousada e meticulosamente planejada, Cipião capturou a vital cidade de Cartago Nova. Nova Cartago, em 209 a.C., cortando o acesso cartaginês às minas de prata e rompendo a espinha dorsal de sua logística na península. Essa conquista, obtida sem auxílio direto do Senado e com tropas voluntárias, projetou Cipião como o mais promissor estrategista romano de sua geração. Mas não foi apenas com vitórias militares que Cipião ascendeu. Sua habilidade diplomática foi essencial. Ao contrário dos generais anteriores, que tratavam os ibéricos como bárbaros a serem subjugados, Cipião respeitou suas culturas, devolveu reféns, distribuiu riquezas e selou alianças duradouras. Isso lhe garantiu não apenas soldados locais leais, mas também a estabilidade necessária para prosseguir com campanhas mais profundas. Em pouco tempo, os cartagineses na Hispânia estavam acuados, e a influência romana na região superava a dos barquidas. Enquanto isso, Aníbal permanecia na Itália, ainda perigoso, ainda letal, mas cada vez mais isolado. Sem reforços da Hispânia, sem apoio naval consistente e com seus aliados italianos sendo lentamente esmagados por Roma, sua posição tornava-se insustentável. Mesmo assim, recusava-se a recuar. Seus homens, agora veteranos de mais de uma década de campanha, continuavam a segui-lo com devoção quase religiosa. Mas ele não podia atacar Roma, e Roma se recusava a atacá-lo diretamente. Foi Cipião quem compreendeu que a guerra não poderia ser vencida em solo italiano. Era preciso levar o conflito de volta à África, forçar Cartago a chamar Aníbal de volta para defendê-la, e assim inverter os papéis da guerra. Cipião propôs seu plano ao Senado. Muitos hesitaram, mas a balança já pendia a seu favor. Em 205 a.C., após conquistar toda a Hispânia, Cipião obteve autorização para iniciar a campanha africana. Levou consigo tropas experientes, númidas aliados e uma visão estratégica inédita: vencer Aníbal fora da Itália, em seu próprio quintal, no solo onde o orgulho cartaginês ainda resistia. A guerra entrava em sua reta final, mas a República já havia renascido. Roma, que sobrevivera ao abismo de Canas, que aprendera a se conter com Fábio Máximo e que agora usava novamente com Cipião, tornara-se mais perigosa do que nunca. Cartago, por sua vez, compreenderia tarde demais que a vitória no campo de batalha não era suficiente contra um inimigo que recusava morrer e que agora marchava com propósito para encerrar, de uma vez por todas, a guerra que começara com o juramento de um menino. A planície de Zama, no norte da África,
presenciou no ano de 202 a.C. o embate final entre dois dos maiores estrategistas da antiguidade, Aníbal Barca, o gênio cartaginês que durante mais de 15 anos assombrou a Península Itálica, e Públio Cornélio Cipião, o jovem general romano que, após conquistar a Espanha e marchar sobre a África, obrigara Cartago a chamá-lo de volta para proteger sua pátria. Ali, diante dos deuses, das legiões e da história, encerrava-se a Segunda Guerra Púnica com uma batalha tão simbólica quanto definitiva. Roma e Cartago não mediriam apenas forças, mediriam destinos. Zama foi mais que uma vitória militar. Foi o fim de uma era. Com a campanha africana de Cipião avançando com sucesso, os cartagineses viram-se compelidos a negociar uma paz. Mas as tratativas foram abruptamente interrompidas quando Aníbal, ainda na Itália, foi finalmente chamado de volta. Era um gesto que misturava desespero e esperança. Cartago reconhecia que só um homem poderia salvá-la. Aníbal desembarcou no norte da África com os veteranos remanescentes de sua longa campanha itálica. Homens que haviam combatido em Trébia, no Trasimeno e em Canas, agora mais fantasmas do que soldados, mas ainda leais. Reunindo também novas tropas locais, ele formou um exército heterogêneo, numeroso, mas desbalanceado. Era a última aposta de um império sitiado. Do outro lado, Cipião preparava-se com meticulosidade. Desde sua chegada à África, aliara-se aos númidas dissidentes liderados por Massinissa, inimigo jurado de Cartago e conhecedor do terreno africano. Sua cavalaria, composta por númidas velozes e disciplinados, superava a de Aníbal, e contava com os serviços de Sifax, o antigo aliado númida de Cartago, já derrotado por Cipião meses antes. As legiões romanas estavam descansadas, treinadas e moralmente fortalecidas por uma série de vitórias decisivas. O equilíbrio entre experiência, disciplina e estratégia era absoluto. Cipião, consciente da grandeza do adversário que enfrentaria, preparava-se não apenas para um combate, mas para entrar na eternidade. O encontro entre Cipião e Aníbal antes da batalha, registrado por diversos cronistas, foi marcado pela tensão e respeito mútuo. O romano via no cartaginês um mestre que agora precisava ser superado. Aníbal via em Cipião a juventude que ele próprio já fora e compreendia com amarga clareza que a balança da fortuna mudara. Tentaram, por fim, evitar o conflito com negociações que não avançaram. Ambos sabiam que não havia mais retorno. Era a guerra, pela cidade, pela memória, pela posteridade. Na manhã de Zama, os dois exércitos se enfrentaram sob céu aberto, sem cercos, sem subterfúgios. Era batalha em campo puro. Aníbal alinhou sua infantaria em 3 linhas. A primeira, formada por mercenários e tropas leves africanas, a segunda, com soldados cartagineses e hispânicos, e a terceira, com os veteranos da Itália, a elite. Na vanguarda, posicionou cerca de 80 elefantes de guerra, sua última carta para romper as fileiras romanas. Cipião, por sua vez, distribuiu suas legiões em manipulares espaçados, criando corredores entre suas tropas, justamente para desviar os elefantes. Sua cavalaria, liderada por Massinissa, estava posicionada nas alas, preparada para envolver e esmagar. O início do combate foi uma exibição de precisão tática. Cipião ordenou que seus trompetistas soassem ruidosamente, confundindo e aterrorizando os elefantes de Aníbal. Muitos deles, assustados, recuaram em desordem sobre as próprias linhas cartaginesas, criando caos. Os que avançaram encontraram os corredores entre as fileiras romanas, caindo em armadilhas de lanças e sendo isolados com eficiência. O impacto inicial, que Aníbal esperava ser decisivo, falhou. A primeira linha cartaginesa colidiu com as legiões, e a luta corpo a corpo se estendeu por toda a frente. Os mercenários combateram com ferocidade, mas ao perceberem que a retaguarda não avançava para apoiá-los, entraram em pânico. Aníbal, temendo o colapso de sua segunda linha, ordenou que os mercenários recuassem, mas foram repelidos à força pelos próprios cartagineses. O resultado foi um amontoado de corpos, gritos e desorganização. Cipião manteve suas tropas firmes, aguardando o momento de romper. Quando os veteranos cartagineses
a terceira linha de Aníbal, finalmente entraram no campo, a batalha voltou a se equilibrar. O combate entre as legiões e os veteranos da Itália foi brutal, longo, sangrento. Mas o fator decisivo estava prestes a se revelar. A cavalaria númida, que havia desaparecido das alas no início da batalha, reapareceu agora na retaguarda cartaginesa, atacando por trás. Era a repetição, em inverso, da tática de Canas. O cerco estava completo. Os soldados de Aníbal, encurralados entre as legiões e a cavalaria inimiga, foram massacrados. A vitória foi total. Cartago estava vencida. Aníbal, sobrevivente da derrota, retornou à cidade e aconselhou o Senado a aceitar os termos romanos. Ele sabia que resistir significaria destruição absoluta. Cipião, magnânimo, impôs um tratado duríssimo. Cartago perderia todas as suas possessões fora da África, entregaria sua frota de guerra, pagaria uma pesada indenização e se comprometeria a não declarar guerra sem autorização de Roma. Cartago, embora não destruída fisicamente, estava politicamente e militarmente neutralizada. Zama selou o destino do Mediterrâneo. Roma, vitoriosa, consolidava-se como a potência hegemônica do mundo antigo. Cipião, consagrado como africano, entrava para a história como o único homem que derrotou Aníbal em campo aberto. Aníbal, por sua vez, tornava-se o general vencido mais respeitado da história. O símbolo trágico de um império que ousou, combateu, quase venceu. Mas foi superado por um adversário ainda mais paciente, mais pragmático e, acima de tudo, mais resiliente. A Segunda Guerra Púnica chegava ao fim, mas sua cicatriz permaneceria aberta. Roma jamais confiaria em Cartago novamente. E Cartago, privada de sua marinha, de seus recursos e de sua honra, viveria sob a humilhação do jugo romano. Até o dia em que Roma decidisse, sem aviso, que não bastava vencer. Era preciso aniquilar. Com o fim da Batalha de Zama, em 202 a.C., Roma selava sua supremacia militar, mas também inaugurava uma nova ordem mundial no Mediterrâneo. O Tratado de Paz assinado em seguida, sob a imposição inflexível de Cipião Africano, não foi um simples armistício, foi um instrumento de contenção, amputação e humilhação sistemática. Cartago, embora ainda de pé, deixava de ser uma potência. Sua influência territorial, seu poder naval e sua capacidade política foram reduzidos ao mínimo, num processo calculado para esvaziar lentamente qualquer possibilidade de ressurgimento. E enquanto Cartago era reduzida, Roma crescia, não apenas em extensão territorial, mas como ideia, como instituição, como império em gestação. A paz pós-Zama não era o fim da guerra, era o início da Roma Imperial. O tratado impôs a Cartago duras sanções. A cidade perdeu todas as suas colônias fora da África, incluindo a rica e estratégica Península Ibérica, cujas minas de prata haviam sustentado a guerra cartaginesa. Esses territórios foram imediatamente transformados em províncias romanas, a Hispania Citerior e a Hispania Ulterior, e passaram a ser administradas por procônsules indicados pelo Senado. Roma, com isso, não apenas herdava o legado territorial dos Barca, mas também o controle de uma riqueza mineral que abasteceria suas finanças por séculos. Além disso, Cartago deveria pagar 10.000 talentos de prata ao longo de 50 anos, uma soma que drenaria sua economia durante gerações. Era uma punição financeira, pensada para manter a cidade permanentemente endividada, dependente e politicamente submissa. A marinha cartaginesa, outrora a maior do mundo conhecido, foi desmantelada. Apenas 10 navios foram deixados para a defesa costeira. Todos os demais, centenas de embarcações, foram entregues a Roma e queimadas publicamente no porto de Cartago. Essa cena, descrita por Políbio e outros cronistas, tornou-se o símbolo da nova hierarquia. A fumaça negra que subia dos cascos em chamas era o funeral do passado marítimo cartaginês. A cidade também foi proibida de fazer guerra, mesmo defensiva, sem autorização prévia de Roma. Em termos práticos, Cartago tornava-se um estado vassalo, uma potência mutilada, uma sombra do que fora. Internamente, o tratado reacendeu tensões. O Senado cartaginês,
Dividido entre a ala aristocrática e os antigos partidários dos Barca, via-se agora sob a vigilância constante de Roma. Aníbal, que sobrevivera à derrota em Zama, assumiu por um breve período o cargo de sufete, uma espécie de cônsul, e tentou implementar reformas administrativas, fiscais e judiciais que pudessem recuperar a dignidade e a funcionalidade da cidade. Reduziu o poder da oligarquia, enfrentou corrupção e tentou renegociar parte das dívidas. Mas sua presença era um incômodo para Roma. Cipião, embora admirasse seu rival, sabia que sua popularidade era perigosa. Sob pressão diplomática, Aníbal foi forçado ao exílio. Viajou para Tiro, depois para a Síria e, finalmente, para a Bitínia, onde viveria seus últimos anos perseguido por emissários romanos, até decidir tirar a própria vida com veneno, preferindo a morte à captura. Mesmo morto, Roma o temia. Enquanto Cartago definhava em silêncio, Roma florescia em escala inédita. Os anos seguintes à vitória em Zama marcaram uma explosão de poder. Novas rotas comerciais foram abertas, colônias foram fundadas e uma elite senatorial enriquecida pelas guerras passou a dominar todos os aspectos da política. A conquista da Espanha, com seus metais preciosos, permitiu a criação de uma economia baseada na mineração e no saque sistemático. As legiões tornaram-se permanentes. A administração provincial ganhou corpo. O Senado transformou-se não apenas em conselho político, mas em diretório imperial. E a mentalidade expansionista, antes defensiva, tornava-se agora propositadamente ofensiva. Além disso, a vitória contra Aníbal alimentou um ethos coletivo que impulsionava a República a ir além de seus limites. A ideia de que Roma era invencível foi disseminada como dogma. Os jovens aristocratas que haviam crescido à sombra das guerras púnicas agora viam na conquista a única via legítima de prestígio. Nascia assim uma nova geração de generais ambiciosos, muitos deles mais leais às próprias glórias do que ao Senado, que conduziria Roma a campanhas ainda mais vastas, contra a Macedônia, a Grécia, a Gália e, futuramente, contra o Oriente. Cartago, por sua vez, sobrevivia com dificuldade. Sem marinha, sem exércitos e com pesadas tributações, voltou-se para a agricultura e para o comércio regional. Paradoxalmente, sua economia começou a se recuperar lentamente. Empreendedores cartagineses expandiram plantações, exportaram grãos e tecidos e restauraram parte do dinamismo perdido. Mas Roma observava esse renascimento com desconfiança. Cada navio, cada contrato comercial, cada indício de recuperação era visto como um risco, uma ameaça à hegemonia conquistada com sangue e tempo. A paz, nesse contexto, era apenas uma pausa para a inspeção. Roma não perdoava e jamais esquecia. Enquanto isso, no imaginário romano, Cartago tornara-se o exemplo arquetípico do inimigo. Nos teatros, nas praças, nos discursos do Senado, o nome cartaginês era sinônimo de traição, obstinação e altivez. Era preciso, diziam alguns, garantir que ela jamais voltasse a se erguer. E entre esses homens estava Marco Pórcio Catão, o velho, que encerrava todos os seus discursos, quaisquer que fossem os temas, com a mesma frase: Cartago delenda est. Cartago deve ser destruída. Esse mantra tornava-se ano após ano mais frequente. A geração que lutou em Zama envelhecia. Os veteranos morriam, mas a sombra de Cartago continuava a incomodar. Roma havia vencido, mas o simples fato de que Cartago ainda existia, ainda respirava, ainda negociava, era intolerável. A Segunda Guerra Púnica terminara, mas a ferida nunca se fechara. Era apenas uma questão de tempo e de provocação, até que a República decidisse que o castigo imposto ainda era tudo insuficiente. Em 149 a.C., mais de meio século após o fim da Segunda Guerra Púnica, Roma fez o impensável. Declarou guerra a uma Cartago que já não representava ameaça militar, já não possuía marinha, já não dispunha de aliados, nem controlava territórios fora de sua própria região. Foi uma guerra não de defesa, mas de decisão. A decisão de apagar da terra uma civilização inteira. Já a Terceira Guerra Púnica, diferente das anteriores, não foi travada por hegemonia territorial
ou por rivalidade estratégica. Foi travada por ideologia, ressentimento acumulado e, sobretudo, por cálculo político. Roma não queria mais conter Cartago, queria obliterá-la. Queria que nunca mais existisse, e conseguiu. Durante as décadas que se seguiram ao Tratado de Paz de Zama, Cartago ressurgira timidamente como um polo agrícola e comercial. Privada de seu poder bélico, voltou-se ao trabalho e à produção. Com vastas plantações e um mercado interno renovado, a cidade começou a prosperar. Essa recuperação, porém, inquietava Roma, especialmente a ala mais belicosa do Senado, liderada por Catão, o Velho, que visitou Cartago em missão diplomática e, ao ver seus mercados cheios e suas muralhas restauradas, retornou a Roma convencido de que a cidade precisava ser destruída. Seu célebre refrão, Cartago delenda est, Cartago deve ser destruída, passou a encerrar todos os seus discursos, uma ideia que inicialmente parecia exagerada, mas que, com o tempo, enraizou-se como doutrina. O pretexto para a nova guerra veio com o conflito entre Cartago e Massinissa, rei dos Númidas e aliado de Roma. Massinissa, incentivado pela ambiguidade romana, começou a invadir territórios cartagineses sob alegações diversas. Cartago, proibida por tratado de fazer guerra sem consentimento romano, protestou. Roma ignorou. Desesperada, a cidade enviou exércitos para defender-se, e esse gesto foi usado pelo Senado como justificativa para declarar guerra. Era a armadilha perfeita: provocar a reação e então condená-la. Ao receber a declaração de guerra, Cartago reagiu com submissão. Entregou voluntariamente armas, navios e reféns. Desarmou-se publicamente. Mas Roma não queria submissão. Queria aniquilação. Os cônsules romanos exigiram então o impensável: que toda a população de Cartago abandonasse a cidade e a destruísse com as próprias mãos, reassentando-se por ordens de Roma a quilômetros da costa. Foi nesse instante que Cartago compreendeu que nada salvaria sua existência e escolheu lutar. A cidade, agora sem exército, sem marinha, sem alianças, tornou-se uma fortaleza desesperada. Armas foram fabricadas em massa dentro das muralhas. Ferramentas agrícolas viraram lanças, correntes de portos viraram escudos, mulheres cortavam os próprios cabelos para fabricar cordas para os arcos. Todos os cidadãos, homens, mulheres, idosos, foram mobilizados. As muralhas foram reforçadas. Começava assim o cerco final. O cerco de Cartago durou 3 anos, de 149 a 146 a.C. Os romanos, liderados por diversos generais, encontraram resistência feroz. A cidade, protegida por 3 linhas de muralhas e situada entre lagunas e fortificações naturais, resistia com a fúria dos condenados. Cada rua era uma trincheira, cada casa um bastião. Os romanos tentaram diversos bloqueios navais, construíram muralhas ao redor da cidade sitiada e enfrentaram surtidas violentas dos defensores. Mas Cartago não cedia, nem de fome, nem de medo. Foi somente em 146 a.C., sob o comando de Públio Cornélio Cipião Emiliano, neto adotivo de Cipião Africano, que a cidade finalmente caiu. O assalto final, brutal e metódico, durou 6 dias e 6 noites. Ruas foram tomadas uma a uma. Os defensores recuavam para os telhados, lutavam de casa em casa, incendiavam próprios bairros para dificultar o avanço romano. Os templos foram invadidos, as praças inundadas de sangue. Estima-se que mais de 200.000 pessoas tenham perecido no cerco, e outras 50.000 foram escravizadas. Quando o último bastião cartaginês caiu, o grande templo de Esmun, situado no alto da colina, a cidade havia deixado de existir, mesmo antes de ser consumida pelas chamas. Cipião Emiliano, ao contemplar as ruínas fumegantes de Cartago, chorou. Relatos afirmam que, em meio às cinzas, teria recitado versos de Homero sobre a destruição de Troia, pressagiando que um dia Roma também encontraria seu fim. Mas naquele momento, para os olhos do mundo, a vitória era total. Cartago foi literalmente apagada do mapa. Suas terras foram declaradas malditas e, embora seja controverso, a tradição diz que sal foi espalhado sobre o solo
para impedir qualquer renascimento. A cidade foi transformada em província romana sob o nome de África, e suas ruínas se tornaram monumento de advertência, o que acontece com quem desafia Roma. A Terceira Guerra Púnica não foi apenas o fim de uma civilização, foi o nascimento de uma mentalidade imperial que moldaria os séculos seguintes. Roma compreendera que não bastava vencer, era preciso garantir que nunca mais houvesse resistência. O poder, para ser absoluto, precisava ser também irreversível. O destino de Cartago selou o caminho que Roma seguiria dali em diante. A conquista sem remorso, a dominação sem limites, o extermínio como método. E assim, no ano de 146 a.C., a trilogia das guerras púnicas chegava ao fim. Cartago, que durante séculos governara os mares, que desafiara a república no campo de batalha, que ensinara Roma a temer, foi reduzida a pó. Mas seu nome, paradoxalmente, jamais desapareceu, porque em cada rua de Roma, em cada discurso do Senado, em cada marcha das legiões, ecoava, mesmo depois da destruição, o sussurro de um adversário digno. E o mundo, ao lembrar de Roma vitoriosa, lembraria para sempre de Cartago, derrotada, mas imortal.